Boa noite a todos. O presente vídeo tem como objetivo abordar o direito comunitário europeu sobre vários aspectos, sem contudo esgotar a matéria. Isso porque ele vem sendo utilizado como exemplo para o Mercosul e também tem sido utilizado como fonte de direito comparado para as decisões dos tribunais brasileiros. Inicialmente, é necessário ressalvar que a União Europeia surgiu como uma organização supranacional, através de um processo de integração econômica, idealizado por Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Isso vem pós-Segunda Guerra Mundial, na busca de um desenvolvimento econômico e uma reestruturação social, formatando nesse sentido um grupo econômico a fim de agilizar as suas tratativas nacionais, estabelecendo uma rede de infraestrutura conjunta. Para tanto, eles compartilham a soberania, ou seja, o que o órgão decidir, os países integrantes da União Europeia se submetem à decisão de forma imediata. Existe subordinação das ordens jurídicas internas dos países ao Tribunal de Justiça da União Europeia. As fontes de direito comunitário vão se subdividir em fontes originárias, que correspondem aos tratados que criaram a União Europeia, e fontes derivadas, que correspondem aos regulamentos, diretivas, decisões, pareceres e recomendações. Também é necessário destacar os princípios norteadores, que funcionam como bússola para o direito comunitário europeu, quais sejam o princípio da primazia do ordenamento do direito comunitário, o princípio da autonomia e o princípio da aplicação direta e efeitos diretos. O princípio da primazia do direito comunitário consiste na primazia do ordenamento jurídico comunitário sobre as normas internas de cada país que compõem a União Europeia. Ou seja, o critério cronológico não vai ter relevância, à medida que elas não podem revogar as normas comuns à comunidade, sejam editadas antes ou tenham sido editadas depois. De outro modo, não poderia ser diferente, frente à mitigação da soberania de cada país, frente à comunidade que eles integram. Logo, a força do direito comunitário deve prevalecer e ser a mesma em todos os países que compõem a União Europeia. O segundo princípio, o princípio da autonomia, significa dizer que o direito comunitário goza de autonomia, à medida que tem suas próprias regras, com eficácia e desenvolvimento únicos. Ele encontra-se desvinculado da autonomia do direito internacional, assumindo um espaço diverso daquele e gozando de uma ordem jurídica própria. Exemplo disso são os princípios diferentes que foram adotados e que, inclusive, acaso haja conflito entre normas princípios de direito internacional versus normas princípios de direito comunitário, prevalecerão estas. Sob outro ângulo, o último princípio é o princípio da aplicação direta e efeito direto. O direito comunitário europeu pode ser arguido em sede de jurisdição interna de Estado-membro, a fim de ser aplicado de forma direta. Há correntes no sentido de que o efeito direto pode ser invocado inclusive entre particulares, e entre um particular e o Estado-membro. Objetiva com isso assegurar a aplicabilidade do direito comunitário sobre a ordem jurídica interna do Estado-membro. Sob outro ângulo, a norma comunitária deve ser clara, de forma que seu objeto seja evidente e não pairam dúvidas sobre a sua aplicação, quando confrontado o preceito abstrato com o caso concreto, e assim permita a autoexecutoriedade. Inclusive, o ordenamento é construído para que os próprios particulares possam arguir os direitos ali estabelecidos, na ordem direta dos tribunais internos. Com efeito, em relação à aplicabilidade direta, é premente sublinhar que o artigo 249, a linha B do Tratado da Comunidade Europeia prevê: o regulamento tem caráter geral, é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-membros. A partir do momento de sua entrada em vigor, não precisa de um ato solene para ser recepcionado pelo ordenamento jurídico interno do Estado-membro. Ela de imediato já passa a vigorar na lei interna do país. Todos os países integrantes nesse sentido do direito comunitário vão incorporar os tratados sem necessidade de recepção pelo ordenamento jurídico interno. Assim, enquanto no no direito internacional público há toda uma discussão sobre recepção de tratados, sobre internalização, sobre aderência a esses tratados, no direito comunitário, quando votados por todos no Parlamento Europeu, já não tem mais o que discutir. Ele simplesmente vai submeter todos os Estados-membros às suas regras. Isso, inclusive, é o que diferencia do Mercosul, na medida em que, no Mercosul,
predomina a intergovernabilidade, o consenso. Não tem a supranacionalidade, não tem o órgão superior. As decisões, embora obrigatórias, precisam ser internacionalizadas, recepcionadas. Elas não terão aplicação direta à medida que precisam dessa internalização. Por fim, para abordar o último aspecto será a responsabilidade civil do Estado violador do direito comunitário. A responsabilidade civil corresponde ao dever de reparar quando sobrevier ofensa à norma do direito comunitário que acarrete prejuízo a outrem. Ela é embasada no princípio da primazia do direito comunitário. O dever de reparar estará condicionado à existência da norma prevendo o direito do particular à incontroversa violação e será sopesado com base no nexo causal. O sujeito fez o que deveria ser feito de modo a mitigar o resultado? Então, diante de todas essas considerações, fora construída uma ordem jurídica comum em face do empenho dos Estados, sendo necessário ressaltar a importância que teve a jurisprudência e os princípios fundamentais que organizaram esse ordenamento jurídico eficaz, sólido e que vem sendo tido como exemplo para as demais comunidades, inclusive o Mercosul.